Eles chegaram a um consenso no livro de Atos, porque Paulo e Barnabé vieram para Jerusalém. Por que eles vieram a Jerusalém? Aqui é o começo do texto. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Eles queriam judaizar os gentios. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então o concílio foi convocado porque surgiu um problema aqui, Pedro, Tiago, João. O que é? Os gentios estão se convertendo aqui às pencas. E os judeus estão dizendo que eles têm que circuncidar, que eles têm que guardar o sábado, que eles têm que isso, isso e isso. Ok, então vamos reunir aqui, vamos resolver o problema. Aí foram lá para cima. Como Deus é muito sábio, Deus já tinha dado a Pedro a experiência do capítulo 10. Pedro já tinha visto o Espírito descer sobre romanos. Não eram só gentios. Romanos, ou seja, inimigos de Israel. Ele viu o Espírito descer sobre gente incircuncisa. Então agora quando Paulo e Barnabé vêm, fala, nós temos que resolver, que o pessoal está se convertendo aos montes por aí, o povo não sabe o que é circuncisão, e os judeus que estão no meio lá estão dizendo que seriam circuncidados não vão poder se salvar, o que a gente faz? Aí você vai lendo o texto, Pedro toma a palavra e fala, gente, vocês lembram quando eu ministrei lá para Barnabé, vocês lembram que o Espírito Santo desceu sobre eles lá e tal? Aí Pedro começa a fazer um relato. Esse relato de Pedro era a plataforma de Deus para a conclusão que eles iam chegar lá na frente. Olha aqui, versículo... Vamos no versículo 12 primeiro. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Grifa esse versículo. Porque é a primeira vez, lembra que isso aconteceu no capítulo 10, é a primeira vez que é mencionado que Deus está tirando uma igreja do meio dos gentios. Por isso que tem esse debate. A igreja nasceu no capítulo 2 de Atos ou a igreja nasceu no capítulo 10? A igreja gentílica, como nós conhecemos. Então olha o que Tiago está dizendo aqui, 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas que está escrito, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios, sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor. Deixa eu passar um pouquinho para frente. E eles vão falando, aí no verso 22 diz assim, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e os anciãos, e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Duas fontes para não ter confusão, com a mesma mensagem. Aí verso 28,
E o verso 29 são os grandes marcos. Diz: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. 3 coisas que eles exigiram da igreja gentílica, 3 coisas. Não se envolver com idolatria, não se envolver com feitiçaria, não se envolver com impureza sexual. Só essas 3. Todo o restante é invenção nossa. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não exigir coisa alguma a não ser. Aí ele põe numa linguagem aqui da época, mas basicamente ele está dizendo: não se envolvam com idolatria, não se envolvam com feitiçaria e não se envolvam com impureza sexual. Adultério, fornicação, tararará. Não se envolvam com essas 3 coisas. Pronto. Ou seja, o Evangelho da Graça tem 3 exigências. Essas 3 exigências. Claro, gente, que isso não impede que igrejas locais tenham o seu decoro. São política da boa vizinhança. Assim como você vai trabalhar numa empresa, não tem lá, não entra aqui sem camisa, não sei o quê. Isso aí é diferente, tá? O que eu estou falando aqui é de doutrinas ou princípios fundamentais para a existência da igreja gentílica. São 3 as exigências de Deus: não a idolatria, não a feitiçaria, não a impureza sexual. É isso. Se você fizer essas 3 coisas, você estará bem como parte da igreja do Senhor. Verso 30, olha aqui: tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, escuta isso, gente. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. Escuta essa. Verso 31. E quando a leram, alegaram-se pela exortação. Quando eles leram a carta dos apóstolos, vocês não têm que guardar sábado, vocês não têm que circuncidar, vocês não têm que observar a lei de Moisés, não, só façam essas 3 coisas. Não a idolatria, não a feitiçaria, não a impureza sexual, que vocês estão ao certo. Quando eles leram aquilo, eles fizeram uma festa. Glória a Deus! Porque eles perceberam que eles eram livres de fato. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é mentirosamente. Fogos, né? Pá! Entendeu, irmãos? Por isso que Paulo fala aos Colossenses, ele fala claramente que as outras coisas são preceitos e doutrina dos homens. Então a gente tira uma base de que as coisas dos homens com o tempo ela vai caindo. Claro, porque não se sustenta. A gente ouve muito assim de que a gente aprende de uma forma e hoje a gente está em outro nível, né? A gente está andando lá na frente, mas a gente tira como base que tudo que foi feito pelo homem, a tendência é cair no tempo. Exatamente. Porque não se sustenta. Abre aí Colossenses capítulo 2. Versículo 8. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Lembra que esse cara que escreveu isso aqui é o mesmo que estava lá no concílio, que levou a carta para o povo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua,
por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, Cristo, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo, mas a circuncisão de Cristo. Sepultado no batismo, dele ressuscitaste, verso 13, e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. E riscou a cédula que era contra vós, verso 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Verso 18, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, inchado na sua carnal compreensão. Precisa desenhar, gente? E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Como se vivesseis no mundo, tais como, não toques nisso, não proves aquilo, não manuseis aquilo outro. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de quem? Dos homens. Fala, meu apóstolo. Você sabe por que é interessante? Eu, há muitos anos atrás, eu era super hiper religioso. Eu não consegui ir para lugar nenhum sem uma camisa por baixo, sem outra por cima, sem um paletó, sem terno, sem um sapato, sem tênis, nem pensar. De jeito nenhum. Ok? O que salvava os outros era a minha indumentária. Aí um dia eu estava conversando com um pastor e ele muito devagar, eu digo devagar para chegar onde ele queria. Aí ele me chamou e disse assim, Jeremias, posso fazer uma pergunta? E eu faço, né, de Deus, aquele negócio, né? Eu falei, agora eu vou estar aqui com uma revelação, com mistério aqui de Deus. Eu vou alegar, o negócio vai pegar fogo aqui. Aí eu falei, claro que pode, ela estava ali ligada no céu. Aí ele me disse, você sabe quem foi que inventou o terno? Eu falei, nossa, eu estava esperando quando o céu vai trazer quando a terra. Aí eu falei, não. Ele disse, procure saber. E talvez, se for pela consciência do que é pecado ou não, você nunca mais vai botar um terno em você. Rapaz, eu É verdade. Aí eu fui procurar saber, ele A história. não me deu uma resposta. É. Ele apenas me deu a deixa para eu procurar. E ninguém sabe. A gravata é a mesma origem. Mesma coisa. O que acontece? Quando o homossexualismo começou a pipocar na Europa, os homossexuais eram discriminados. E não era como hoje, que tem lei para tudo, não sei o que lá e tal. Discriminação mesmo, tá? Como eles tinham dificuldade de se misturar, porque a forma de andar era diferente, de se comportar, de falar, o que eles fizeram? Eles inventaram uma roupa que eles pudessem se apresentar melhor socialmente. O terno foi inventado por isso, para dar aos homossexuais uma melhor apresentação social. É. O tempo passou, a roupa é bonita, é estilosa, o tempo passou, ela foi ganhando cada vez mais estilo e etc e tal. Então, Essa religião está atribuída, não atenção. só essa religiosidade ou religião, ela está atribuída além também, né, desse estilo, Dos usos e costumes? Óbvio. Óbvio. Na verdade, o pior mesmo é a falsa piedade, né? Pior do que os usos e costumes é a falsa piedade.
Entendeu? É o que leva as pessoas a acharem que por alguma razão que seja, elas são melhores do que outras. É a falsa piedade. Eu amo meu irmão e eu vejo ele passar necessidade, eu não faço nada. Isso é uma religião. É pecado, né? Isso é pecado. Falta de amor e pecado. Quer dizer assim, você fala uma coisa e ele não vive. Aham. Você quer mostrar que você é algo que você não é. Uhum. Os fariseus eram assim. Exatamente. Eles Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. falavam ser uma coisa que eles não eram, nada do que eles falavam. Exatamente. E Isso é uma religião. essa é a falsa religião. Porque religião, a palavra religião mesmo, ela é legítima, né? O Senhor falou, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Quer dizer, exatamente o que você acabou de dizer. Essa é a verdadeira religião. Exatamente. Fala, né? Exatamente. Essa religiosidade é esse falso Exatamente. comunhão com Deus, de viver a vida com Deus e não viver nada. Exatamente. Porque existe uma confusão entre amor e empatia. Amor e empatia. Empatia é um match de personalidades. A minha personalidade se dá com a sua, então a gente cria uma empatia. Isso é empatia. Amor é outra coisa. Amor se estabelece muito mais pelas atitudes. Amor não é sentimento. Amor não é um princípio. Amor não é uma regra. Amor é difícil definir. Amor são atitudes. Você define o amor pela atitude. Por isso que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Para mostrar o seguinte, o samaritano, que era o indigno da história, amou o outro, enquanto que o fariseu, o fariseu, o escriba, passaram de largo. Você tá entendendo? Quer dizer, os religiosos passaram de largo. O impuro, que era o samaritano, parou, amou o moço, cuidou dele, gastou dinheiro, sarou as feridas e restaurou a sua vida. Jesus contou essa parábola exatamente para mostrar isso, que amor é uma coisa, empatia é outra, completamente diferente. Pode ser que eu não tenha empatia com ele, eu vou fazer um churrasco na minha casa, talvez eu não chame ele, eu não tenho empatia com ele. Mas se ele tiver em necessidade, eu arranco a minha camisa e vendo para poder socorrê-lo. Entendeu? Então, isso precisa ficar melhor entendido no reino de Deus, eu acho. Ok? Que horas são, gente? 10h30? Santo Jeová. Vamos terminar, gente. Sobre os 10 mandamentos de Moisés. No caso, são 3 coisas que são exigidas pela igreja gentil, né? Que seria esse verso 28 e 29. E sobre a questão desses 10 mandamentos de Moisés? Jesus reduziu eles em 2. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração e todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele reduziu os 10 mandamentos à prática do amor. Se você amar a Deus, você não vai trair os princípios divinos. Se você amar o próximo, você não vai cobiçar a mulher dele, nem o marido, você não vai roubá-lo, você não vai defraudá-lo. Entendeu? Mas aí a questão é o seguinte, ele continua, tipo assim, por mais que Jesus reduziu, mas ele não quis retirar nenhum desses mandamentos, só reduziu pelo fato assim, de explicar sobre, a gente tem que seguir esses 2 mandamentos, seguindo ele, automaticamente não fazemos os 10 mandamentos. O que Jesus fez, veja bem, Jesus reinterpretou. Jesus veio resgatar o verdadeiro sentido daquilo. Porque para eles, aquilo é o que ela acabou de dizer. Aquilo era um ritual religioso. Um ritual religioso. Que ao invés de ajudar, piora. Porque ele torna você que eu digo, a pessoa, um falso justo. Se você pratica aquilo a partir de um ritual religioso, aquilo te torna um falso justo. Porque você conseguiu fazer isso, então você acha que agora você tem o direito de julgar aquele que não conseguiu fazer a mesma coisa. Jesus veio e falou, não é nada disso. Os mandamentos, basicamente, eles exigem que você ame. Então é isso, ame a Deus, você não vai traí-lo. Ame o teu próximo, que você não vai traí-lo. Se você amar o teu próximo, você não vai conseguir julgá-lo.
Se você amá-lo, você não vai conseguir roubá-lo. Se você amá-lo, você não vai conseguir cobiçar o que ele tem. Você entendeu? Então, ele literalmente pegou os 10 mandamentos, espremeu e tirou o suco dele, que é o amor. Entendeu? Hã? Não dá na mesma. É muito mais profundo. Jesus trouxe a profundidade da coisa à tona. Ok, deixa eu dar um outro exemplo. Exatamente. As pessoas faziam por causa da letra fria da lei que estava ali. Então, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, cadê? Eu não posso cobiçar a mulher do próximo. Rapaz, aquela moça é bonita, mas eu não posso cobiçar a mulher do próximo. Ela é esposa do fulano, eu não posso. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu amo tanto fulano que eu sou incapaz de cobiçar a mulher dele. Você está entendendo? Então Jesus veio e extraiu de dentro aquele conteúdo do coração. O que o coração de Deus diz naqueles mandamentos? Jesus veio e trouxe à tona. Disse, vocês estão errando o alvo porque o foco de vocês está no lugar errado. O seu foco não é não cobiçar a esposa do João. O seu foco é amar o João de tal forma que você não vai conseguir cobiçar a mulher do cara. Você entendeu? A coisa vai muito mais funda. Então, aí um último exemplo, que já terminou o horário, da questão do adultério, por exemplo, Jesus falou, está escrito, não adulterarás. É verdade, os fariseus, todo mundo. Jesus falou, mas eu vos digo, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou com ela. O que é mais profundo? O que diz lá ou o que Jesus está dizendo aqui? Entendeu? Então, por que ele estava dizendo isso? Para deixar claro o seguinte, você que não fez e está julgando o outro que fez, deixa eu dizer uma coisa, todos vocês fizeram. É isso que ele estava dizendo. Porque você não vai nunca ser justo diante de mim, ele está dizendo. Então você precisa de mim, eu vou justificar você. Então na graça a coisa é muito mais profunda. É o oposto do que os outros pensam. É muito mais profundo. Tá bom, gente? Obrigado, desculpa aí que passou um pouquinho. Amanhã vamos tentar começar... antes das 8, se possível, que a gente termina de cobrir essa apostila, tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês. Bom ter a dona Irene de volta. Vê se você não escapa agora de novo. Deus abençoe vocês.